Boa noite, meus irmãos e irmãs, graças e paz. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta, agora sim, que escreveu o apóstolo Pedro. Segunda Pedro, capítulo 3. Saúdo também aqueles que nos assistem através do canal da nossa igreja no YouTube. Que você também possa abrir a sua Bíblia, onde você esteja nesse instante. A segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo 3. Do verso 1 ao versículo 18. Segunda Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao versículo 18. Todos acharam? Amém? Você possa olhar aí do seu lado, se alguém está procurando, você ajude, auxilie. Aqueles que nos visitam, a nossa igreja, nós temos por zelo a pregação expositiva da palavra do Senhor. Então, nós fazemos isso de maneira sequenciada, ou seja, nós pegamos um livro da Bíblia e nós começamos a pregar desde o seu primeiro capítulo até o último capítulo, isso de capítulo a capítulo, versículo a versículo, até nós concluirmos aquele livro, e aí nós partimos para outro livro da Bíblia e pregamos também de maneira expositiva. Essa é a nossa quarta pregação que nós fazemos nessa carta de 3 capítulos. Hoje é a quarta e nós vamos concluir essa nossa série na segunda carta do apóstolo Pedro. E nós vamos tratar nessa noite sobre a vinda do Senhor. Esse é o tema da nossa quarta exposição na carta escrita pelo apóstolo Pedro. Atentos, meus irmãos, e ao mesmo tempo reverentes, que nós possamos ouvir a leitura da palavra do nosso Deus. Palavra inerrante, infalível e suficiente para nós. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais que dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10: Virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas.
Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o vosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos orar mais uma vez, convidá-los a curvar a vossa cabeça, termos uma breve palavra de oração. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos o teu santo nome, te louvamos, ó Deus, porque como nós aprendemos hoje pela manhã, o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, ó Deus, porque se estamos aqui é graça, é favor imerecido. Que haja nesse instante, ó Deus, mais uma vez te peço, total reverência nesse lugar. Porque não é a voz de homens que iremos ouvir, mas é a tua santa e preciosa palavra. Há um Deus cujo profeta Isaías temeu e tremeu por contemplar a tua glória, e afirmou: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Que haja no nosso meio um santo temor, que nós possamos, ó Deus, quebrantar o nosso coração nesse instante, para ouvir a tua palavra, que o teu nome seja glorificado, acima de todo nome, e que a tua igreja seja nessa noite edificada, para a glória e louvor do teu nome. Assim, ó Deus, que nós te oramos, e por tudo mais te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, na última exposição que nós tivemos dessa epístola escrita pelo apóstolo Pedro, nós aprendemos a termos cuidado em relação aos falsos mestres, homens que eram gananciosos, prepotentes, arrogantes, homens que profetizavam não aquilo que Deus queria falar ao seu povo, mas aquilo que o povo queria ouvir. Nós vimos na exposição do capítulo de número 2, quando Pedro exorta, tratando sobre os profetas falsos do Antigo Testamento, afirmando que no período do apóstolo Pedro já existiam falsos mestres e que posteriormente, tratando obviamente do nosso contexto, iriam surgir muitos mais falsos mestres, que iriam pregar um evangelho deturpado. Um outro evangelho, aquilo que Paulo escreve na carta aos Gálatas, vai exortá-los em relação a esse outro evangelho, que na verdade não era outro, era o evangelho de Cristo, mas que havia sido misturado com um pouco de água, levedado pela o falso fermento daquilo que agradava ao coração dos homens. Vimos como Pedro exorta a igreja para que nós
possamos nos acautelarmos em relação àquilo que nós temos ouvido e visto em muitos púlpitos dos nossos dias. Ao que o próprio Jesus, ensinando os apóstolos, e esses apóstolos ensinando a igreja, e nós ouvimos aqui, Cristo afirmou que nem todo aquele que dissesse Senhor, Senhor, entraria no reino dos céus. E Pedro corrobora com esse pensamento ao afirmar que existe no meio da igreja cristã o joio e o trigo, o verdadeiro e o falso. Inclusive em muitos púlpitos haveriam de surgir ou insurgir, de se levantar verdadeiros pastores e falsos pastores, que não ou pouco estariam preocupados com a vida espiritual do rebanho, mas que mais estariam preocupados com a sua própria vida. Os falsos mestres ou falsos pastores queriam, na verdade, obter o lucro que as ovelhas ou o rebanho pudessem lhe confortar e lhe trazer esse certo conforto ao seu próprio coração egoísta. Hoje, nós iremos aprender com Pedro, esse capítulo de número 3, alguns sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de nós vermos esses sinais, Pedro nos traz uma releitura, uma relembrança de qual é o papel fundamental da pregação cristã. Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, vai dizer que no mundo existem muitas vozes. Entretanto, nós precisamos discernir entre as muitas vozes para que nós possamos identificar a verdadeira voz, a verdadeira pregação, o verdadeiro evangelho. Pedro começa dizendo o seguinte, olhe novamente o texto comigo, no versículo 1 e o versículo de número 2. Antes de nós vermos os sinais da vinda de Cristo, Pedro nos exorta a contemplarmos a grandeza da pregação do Evangelho. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1, versículo 2 do capítulo 3 de 2 Pedro. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, ou seja, a primeira, que nós já vimos aqui, série de exposições, na primeira carta de Pedro, tanto na primeira como na segunda, Pedro diz o seguinte: procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Versículo 2: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Pedro traz uma definição fantástica sobre o que é a pregação. E eu poderia nessa noite resumir a pregação em uma única palavra. Pregação, meus irmãos, nada mais, nada menos é do que repetição. E é isso que Pedro deixa claro. Pedro, perceba, não está escrevendo nada novo. Pedro não traz nenhuma novidade, pelo contrário, o que Pedro escreveu tanto na primeira carta, quanto na segunda carta, já havia sido exortado pelos santos apóstolos no Antigo Testamento, bem como o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, e repetido pelos santos apóstolos. Pedro não traz nenhuma palavra que possa preencher o coração das pessoas que já não tenham sido preenchidas pela palavra do Senhor. A pregação, meus irmãos, deve nos conduzir a repetidas vezes ouvirmos o mesmo evangelho, para que nós possamos recordar de quem nós éramos, o que Cristo fez e quem nós somos hoje. Esse é o privilégio do Evangelho de Cristo Jesus. Perceba, aí eu fiz uma comparação aqui, e eu queria chamar a sua atenção para essa comparação. Existem certos alimentos cotidianos em nossas vidas que nós nunca nos cansamos de nos alimentar, que por outro lado são necessários ao nosso sustento diário. Você pode escolher qual feijão você vai comer, mas certamente o feijão é algo cotidiano em nossas vidas. Perceba,
Da mesma maneira, as grandes verdades cristãs do Evangelho, ela tem que ser repetida várias vezes, para que nós devamos ficar cada vez mais sedentos por alcançar a graça por intermédio de Cristo Jesus. Com muita frequência, nós estamos na condição de pessoas que necessitamos tanto da palavra do Senhor para sermos lembrados daquilo que nós já sabemos. Presta atenção aqui, gentileza. Pregação do Evangelho, meus irmãos e irmãs, nada mais é do que repetir aquilo que já está escrito na palavra do Senhor. E eu vou repetir enquanto você ficou olhando para Samuel. A pregação do Evangelho nada mais é do que repetir o que já está escrito na palavra do Senhor. Esse é um dos 5 solas da Reforma Protestante. Nós estamos há poucos dias de iniciar o mês de outubro, onde as igrejas reformadas comemoram a Reforma Protestante, e um dos 5 solas é justamente esse, sola Escritura. Não cabe ao pregador pregar nada além das Escrituras Sagradas, e não cabe à igreja dar ouvidos nada além do que já está escrito na palavra do Senhor. E talvez você possa estar a pensar: pastor, isso aí eu já sabia. E eu queria exortar nessa noite: e por que você não coloca em prática? Porque não adianta saber e não praticar. Não adianta ouvir e não agir. Não adianta saber e não fazer. Ninguém, presta atenção nisso, ninguém é tão sábio nessa noite que se encontra aqui, que não possa aprender. Nenhum de nós já sabe de tudo. Nenhum de nós podemos bater no peito e afirmar: pastor, isso aí eu já sei, não preciso mais aprender sobre o Evangelho, não preciso mais ouvir sobre o sacrifício de Cristo, isso eu não preciso mais. Ninguém aqui é tão sábio que não possa aprender, ao que ninguém aqui é tão simples que não possa ensinar. Todos nós, nesse reino de servos, que é isso o ponto central da segunda carta de Pedro, nesse reino de servos, todos nós somos aprendizes. E esse é o intuito da pregação, é reavivar a sua mente esclarecida sobre as grandes verdades do Evangelho. Por isso, a você que está aqui, desconfie de todo aquele que diz que tem uma nova revelação. Desconfie. Deus mandou lhe dizer, onde é que está? Diga aí que eu vou abrir no texto. Perceba, meus irmãos, como isso é fato e verídico em nossa igreja. Todo o culto, a liturgia do culto, do princípio ao fim, não é por achismo. Eu acho que deveria ser assim. Eu acho que deveria ser assado. Não, meus irmãos, nós somos baseados não por achismo, mas pela palavra do Senhor. E as nossas vidas também devem ser conduzidas, não é por novidade no mundo evangélico, não é por novas revelações. Perceba, tudo o que nós precisamos já está escrito na palavra do Senhor. Entretanto, como afirmou certa vez o pastor Augusto Nicodemos, a nossa geração de crentes, em grande parte, ela é analfabeta de Bíblia. Grande parte dos crentes do Brasil estão à procura de novas revelações, estão à procura de novidades no mercado gospel, mas não estudam a palavra do Senhor, mas não são embasados por essa palavra, mas não tomam decisões segundo aquilo que Deus diz por meio da sua palavra. Nós precisamos ser o povo da palavra. A nossa vida deve ser iluminada pela palavra do Senhor, que é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é a tua palavra. E nós poderíamos aqui ler, reler todo o Salmo de número 119. Ponto central daquele Salmo é a lei do Senhor.
E hoje, como nós vimos também hoje na escola bíblica dominical, o Salmo 1 adverte: nós não podemos ser levados pelo conselho dos ímpios. Antes, o seu prazer na lei do Senhor. Por isso, primeiro lugar, desconfie de qualquer pessoa que afirme ter uma nova revelação. Segundo lugar, desconfie de qualquer pessoa que não gosta de estudar a palavra do Senhor. Hoje não vou para a igreja não. Por quê? Porque lá passa 1 hora o pastor pregando a Bíblia. Eu não vou naquela igreja, é fria. Por quê? Porque tudo é palavra. Se vai fazer uma oração, aquele que está na responsabilidade da direção do culto, pede para você abrir a Bíblia. Na hora de dízimo e oferta, abra a Bíblia. Na hora de contrição e confissão, abra a Bíblia. E aí o pastor vai ler, vai pregar, e o pastor pede: abra a Bíblia, não feche sua Bíblia, olhe o texto comigo, vamos caminhar junto. Que coisa chata, que negócio é esse de Bíblia? Não, quero novidade, eu quero ficar arrepiado. Eu quero é que termine o culto e eu diga: o culto hoje foi tremendo. O que o pastor pregou, não me lembro, mas eu sei que o culto hoje foi tremendo. Percebe que caminho a igreja evangélica, eu estou falando como um todo agora, que caminho a igreja evangélica está caminhando? Drasticamente. Há uma decadência por grande parte das igrejas evangélicas em nossos dias. Tem tudo no culto, menos pregação. E quando tem pregação é 10, 15, no máximo estourando 20 minutos, pastor, porque hoje o culto é louvorzão. Vamos ter 1h30 de louvor, 15, 20 minutos de palavras. E eu falo isso aqui, irmãos, com sabedoria de causa. Porque eu já recebi convite para pregar em certas igrejas. E quando eu cheguei para pregar, 1 hora de louvor. E quem me convidou olhou para mim e disse: pastor, a hora está avançada. Que triste. A hora está avançada, o senhor prega 20 minutos. Se der para pregar 15, melhor, porque eu ainda tenho um aviso para dar depois. É verídico, irmãos, nos nossos dias. Algo que é triste. Uma realidade de igrejas que não tem pregação, cheias de pessoas vazias de Deus. O crente deve ser faminto pela pregação, pela palavra. Onde não há pregação, não há culto. No culto, o povo de Deus se reúne para falar com Deus. E no culto, Deus reúne o seu povo para falar com o seu povo. Ora, se não há pregação, Deus não falou. Mas pastor, tem a igrejinha lá que o irmão dá o testemunho. Meu irmão, testemunho é uma benção. Entretanto, o testemunho não pode tomar o lugar da pregação. Um crente não é dirigido por testemunhos. Um crente é dirigido pela palavra. Onde não há palavra, não há culto. Onde não há culto, não há igreja. Não permaneça em uma igreja onde não existe o zelo pela pregação da palavra de Deus. Onde o pastor abre a Bíblia, lê o texto, fecha a Bíblia e vai contar a sua vida. Não permaneça, fará mal à sua alma. E se existe algo, meus irmãos, que nós precisamos relembrar, é que nós estamos tratando com almas eternas. Você pode não gostar do feijão, mas não há como não gostar da palavra. Ela é o sustento na vida espiritual do crente. Pastor, mas tem a irmãzinha lá que revela o futuro. Tem um profeta ali, pastor, que eu fiquei sabendo, ele diz até o número do meu CPF. Meu irmão, nós não somos conduzidos, não somos guiados por novas revelações. A palavra basta. Se não basta para você, reveja o seu cristianismo. Os profetas pregaram aquilo que Deus mandava eles pregar. Palavra. Cristo veio para pregar a palavra, a Ele mesmo, a sua obra. E o que os apóstolos pregaram?
repetidas vezes a palavra de Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, Paulo diz: eu não fui até vós com palavras de sabedoria humana, mas em temor e grande tremor. E eu decidi nada falar entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Esse é o ponto culminante da pregação do Evangelho. Esse é o momento culminante da pregação, Cristo. Porque o que nós precisamos não é de homens, o que nós precisamos é de Cristo. Sola Escritura. E aí vem mais um sola, que corroborou com esse sola Escritura. Tota Escritura. Não adianta pregar só as Escrituras. Se você é pregador, escolhe das Escrituras aqueles textos que agradam a você. Não vou pregar isso aqui porque é mais fácil de pregar. Não vou pregar expositivamente, porque eu vou certamente pegar um texto difícil de interpretar e vai dar trabalho. Não, eu vou pular isso aqui. Nós devemos pregar só a Escritura, mas toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Toda a Escritura. E ultimamente eu tenho tremido na base, porque logo depois de Josué, que nós temos visto no domingo pela manhã, vem o que para mim é o segundo livro mais difícil de pregar de toda a Bíblia. Primeiro, Cantares de Salomão. Você já ouviu alguém pregar sobre Cânticos dos Cânticos ou Cantares de Salomão? É maior de 18, não é? Segundo livro mais difícil para mim será Juízes. Pastor, e Apocalipse? Não, Apocalipse a gente já viu aqui, né? Nós já fizemos uma série de pregações em Apocalipse, mas Juízes é difícil. Mas nós somos chamados a pregar toda a palavra. Pedro agora passa a falar sobre a segunda vinda de Cristo. Agora você vai tomar um fôlego. Versículo 3 e versículo 4, Pedro vai tratar sobre aqueles que zombavam. E é interessante, porque a partir da leitura que nós vamos fazer do versículo 3 e o versículo 4, perceba como isso já acontecia no primeiro século e como isso ainda acontece nos nossos dias. Olha o que Pedro diz, atente comigo, capítulo 3, versículo 3 e o versículo 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias. Quando começa os últimos dias? Já começou. Quando, pastor? Na primeira vinda de Cristo. A partir dali, deu início aos últimos dias. E quando vai concluir? Na segunda vinda de Cristo Jesus. Ou seja, entre a primeira e a segunda vinda, sabe quem está incluído? Nós. Nós estamos nos últimos dias. Então Pedro está dizendo o seguinte: nesses dias de vocês, o que é que vai acontecer? Versículo 3, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, versículo 4, vamos ler todos juntos? Onde todas as coisas a palavra no grego para escarnecedores é a mesma palavra no grego para zombadores. O que é que Pedro está dizendo? Nos últimos dias vão se levantar pessoas zombando da vossa fé. Como assim, pastor? Pedro ele é maravilhoso, porque ele traz a teoria e a prática. Como eles vão zombar da vossa fé? Eles vão dizer o seguinte: mas vocês não estão dizendo que Jesus vai voltar? Pois deixa eu dizer algo, minha avó, lá no passado, também dizia que Jesus vai voltar. Ela morreu, e as coisas continuam da mesma forma. Em outras palavras,
onde está o Deus que vocês dizem que vai voltar? Vai voltar, a igreja há 2000 anos, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e os escarnecedores de outro lado zombando, cadê ele? Cadê? Faz 2000 anos que vocês estão dizendo que Jesus vai voltar, e até agora, nada. Perceba que não é novo. Em Malaquias, que nós lemos o texto relacionado a dízimo e oferta, Malaquias capítulo 2, versículo 17, já haviam zombadores no Antigo Testamento dizendo o seguinte: onde está o Deus do juízo? Versículo 2, capítulo 2, versículo 17 de Malaquias. Onde está o Deus do juízo? Os profetas dizendo: Deus vai mandar juízo, arrependa-se, Deus vai mandar o seu juízo contra os ímpios, arrependa-se. E o povo estava zombando: onde está o Deus do juízo? Salmo de número 42, versículo 3, e Salmo de número 79, versículo 10, os pagãos perguntavam ao salmista: o teu Deus, onde está? Jeremias capítulo 17, versículo 15, onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Perceba, meus irmãos, os hereges afirmaram que Cristo não iria vir. Que ser crente, na linguagem dos hereges, era tolice, perca de tempo, porque desde os profetas eles já afirmavam: Deus vai mandar a sua ira sobre os ímpios, arrependam-se. No Novo Testamento nós percebemos o próprio Cristo, os próprios apóstolos, e os zombadores se levantavam: onde está a vinda do Senhor? E nos nossos dias é diferente? Vocês estão dizendo que Jesus vem, cadê ele? Cadê o Deus da igreja de vocês? Que disse há 2000 anos e vocês estão batendo na mesma tecla de vovó, que também era crente, morreu crente esperando a vinda de Jesus. Onde está a vinda do Senhor Jesus? Em outras palavras, não adianta ser crente, segundo esses hereges. É perca de tempo. Entretanto, meus irmãos, e agora vem o argumento de Pedro, combatendo essa heresia. Mas como Pedro combate esses zombadores? Versículo 5 ao versículo 7. Pedro diz o seguinte: porque deliberadamente, perceba a palavra, deliberadamente, essa palavra no grego traz a ideia de voluntariamente. O que isso quer dizer? É que eles sabem, mas o nosso linguajar, estão se fazendo de besta. Porque deliberadamente, voluntariamente, esquece que de longo tempo houve céu, bem como terra, e a qual surgiu da água, e através da água como Pedro combate esses zombadores? Pela palavra. Não há como refutar a palavra. O que Pedro fala em relação à palavra? Pedro traz sobre a criação de todas as coisas. Porque pela palavra de Deus, a terra e o mar foram criados. Mas há um segundo argumento de Pedro. Olhe comigo o versículo 6. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Segundo argumento de Pedro, o dilúvio.
porque pela palavra de Deus o mundo foi criado, e pela mesma palavra de Deus o mundo foi afogado em águas. Juízo de Deus. É isso que Pedro traz à mente esclarecida dos membros da igreja. O que isso significa? Que por meio da palavra, o mesmo Deus que criou os céus e a terra, que mandou o juízo pelo dilúvio, pelo poder da mesma palavra, destinou o mundo para ser purificado pelo fogo. Versículo 5, nós temos a criação, pela palavra. No versículo 6, nós temos o juízo de Deus, através do dilúvio, pela palavra. E onde se encaixa a vinda de Cristo em tudo isso? Olha o que diz versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. O que Pedro está dizendo aqui? A palavra de Deus, ela é tão poderosa, que criou, que trouxe juízo, e que trará destruição deste mundo com seus ímpios, através do fogo. Não brinque com Deus. De Deus ninguém zomba. Perceba como essa palavra ela é poderosa. Foi por meio dessa palavra que Cristo foi pregado na cruz, por cumprir essa palavra. Foi por conta dessa palavra que o nosso nome foi escrito de uma vez por todas no livro da vida. Foi por conta dessa palavra que nós nos reunimos domingo após domingo. É por conta dessa palavra que nos fortalece em meio às nossas lutas. É pela palavra que nós somos exortados, encorajados, advertidos. Perceba, meus irmãos, o valor da palavra na vida de um crente. Nós não somos guiados pelos zombadores. Os homens podem se levantar e zombar contra a nossa fé. Entretanto, pela palavra nós iremos perseverar até o fim. Porque Deus não é homem para que minta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Gênesis 3,15. Ele prometeu a descendência da mulher que iria pisar na cabeça da serpente. Se cumpriu ou não? Arrisca na cruz do Calvário. Pela palavra de Deus, Cristo prometeu: quando eu for ao Pai, eu rogarei ao Pai para que Ele mande um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Se cumpriu ou não? Atos capítulo 2, arrisca. O Espírito Santo veio sobre a igreja primitiva e capacitou aqueles homens para pregar o Evangelho e espalhar às nações a palavra do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Somos o povo da palavra, somos atraídos por essa palavra, e Deus vai cumprir tudo o que Ele falou em sua palavra. 3 estágios. Primeiro, ou a palavra de Deus se cumpriu, e grande parte dela se cumpriu, ou ela está se cumprindo, e nós temos ouvido e visto isso com os nossos próprios olhos. Haverá nos últimos dias guerras, rumores de guerras, fome, peste, terremoto. O que isso temos visto nos nossos dias? Pastor, isso já não acontecia antes. Acontecia, entretanto, eu queria chamar a sua atenção, isso tem se acrescentado cada vez mais e piorado cada vez mais. E eu vou dizer a você o seguinte: não sou pessimista, mas pela palavra de Deus, as coisas vão piorar. As coisas vão piorar. O mundo, eu falava isso na última classe dos discipulados. O mundo está se preparando para o levantar do anticristo. Eu perguntava,
no discipulado. Tudo está de prova. Quem governa hoje as redes sociais? No mundo? Ninguém. Hoje você está assistindo um filme, de repente, do nada, aparece uma propaganda que não tem nada a ver com aquilo que você está assistindo. E aí vem hoje, a tecnologia avançando, percebeu? Inteligência, já ouviram falar? Sabe o que é a inteligência artificial? Das suas características? Ele pega a sua imagem e a sua voz e ele reproduz como se fosse um boneco, falando com a sua voz aquilo que você não falou. Perceba, meus irmãos. Quem governa a religião hoje, no mundo? Ninguém. O muçulmano mata o crente por causa da sua fé. Só por causa disso. Você é o que, crente? Mata. O mundo está afunilando-se para o cumprimento dessa palavra. Pela palavra, o mundo foi criado. Pela palavra, o mundo foi destruído pelo dilúvio. Pela palavra, o mundo será destruído pelo fogo. Mas quando isso vai acontecer? Versículo 8 e 9. Quando isso vai acontecer? Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos. Quando isso vai acontecer? No tempo predeterminado por Deus. Eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe. Calma, Ele vai cumprir com a sua promessa. E os zombadores vão ver com seus próprios olhos. Onde está a promessa da vinda do Senhor? Pedro diz: calma, gente, calma. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Calma. Um dia para nós é como 1000 anos para Deus. Calma. Não se apresse. Ele voltará. E vai cumprir tudo. Pastor, mas ele está demorando. Calma. Olha o que diz o versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Lembra os zombadores? Cadê o Deus de vocês? Calma. Ele não retarda a sua promessa. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Calma, o Senhor virá, mas Ele é longânimo. Ele é bondoso. Ele é misericordioso. Calma. Ele vai cumprir com a sua promessa. Quando, pastor? Quando todos os seus eleitos forem alcançados por sua palavra. Ele é longânimo. Sabe, essa palavra no grego significa paciente. Deus tem algo que muitos de nós não temos: paciência. Ele sabe esperar. Ele virá, mas Ele é paciente. Qual deve ser a nossa atitude diante disso? Qual deve ser a nossa motivação? Qual deve ser, meus irmãos, a nossa reação diante de sabermos? E perceba, o que eu estou pregando nessa noite, a partir desse capítulo 3, não é nada novo, os irmãos já sabem, Jesus vai voltar. Isso é novidade para alguém? Não. Ele
vai voltar. Querendo o ímpio ou não. Querendo o zombador ou não. Ele vai voltar. Então, qual deve ser a nossa reação diante de tudo isso? Pregue. Pregue em tempo e fora de tempo. Pregue, quer ouça, quer deixe de ouvir. Cristo virá repetidamente e os avisos já estão sendo dados. A trombeta já está sendo soada e nós não podemos perder tempo. Pregue. Por que Cristo ainda não veio? Porque Deus Pai é misericordioso e nós precisamos aproveitar a paciência de Deus para pregar o Evangelho. Perceba, meus irmãos, nós não sabemos quem são os eleitos, por isso nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Pregue. Pregue ao seu vizinho. Pregue no seu trabalho, pregue na universidade, pregue na escola, pregue na rua, pregue na sua casa, pregue na sua família, pregue. Cristo está mais perto de voltar agora do que estava no tempo de Pedro. Pregue, evangelize, alcance a maior quantidade de pessoas possíveis. Pastor, eu vou salvar. Não! Você vai pregar. Jonas 2,9, a salvação pertence ao Senhor, mas o papel da igreja é pregar. Meus irmãos, eu queria exortar a quarta igreja nessa noite, nesse instante. Nós não podemos ficar acomodados, sentados nos bancos confortáveis da nossa igreja. Nós não podemos ser uma igreja que nos acomode com o nosso ambiente de culto. As pessoas estão, isso é muito sério, as pessoas estão indo ao inferno. E nós não podemos, vou pregar nada que está tão bom. Homem, coisa confortável. Eu saio no sol, evangelizar meu vizinho, nada. As pessoas estão indo para o inferno. Sabe qual é o nosso mal? É porque muitos púlpitos não pregam mais sobre céu, sobre inferno, sobre juízo, sobre arrependimento. É porque grande parte dos evangélicos, mais uma vez, não ouvem esse tipo de mensagem. Pregue para o seu familiar. Ore para que Deus salve-o, para que Deus alcance os seus filhos, a sua casa, a sua família. Pregue. Aproveite as oportunidades. Nós não podemos, meus irmãos, ser como o hino do nosso país, deitado em berço esplêndido, não. A igreja não pode se acomodar. Somos e fomos e seremos todos os dias chamados a pregar esse evangelho. Pastor, mas eu não tenho curso de teologia. Pregue. Pastor, eu não tenho doutorado. Pastor, eu não sei pregar. Pregue. Pregue o que Cristo fez na sua vida, através de você, na sua casa. Pregue. Pastor Ronaldo Lindório diz o seguinte: certa vez foi pregar em uma conferência missionária. Presta atenção. E ele afirma que nessa conferência, sexta à noite, sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite, ele começou a conferência a pregar na sexta, no sábado, no domingo pela manhã. Quando ele diz, quando terminou o culto, a conferência, no domingo à noite, uma criança chegou com um caderninho de anotação e uma Bíblia pequena, interpelou o pastor e disse: pastor, eu vim na conferência e eu trouxe meu caderninho para anotar e aprender como eu devo pregar aos meus coleguinhas na escola. Está aqui, pastor, meu caderno, todo em branco, não aprendi nada. O senhor fala difícil demais. Aí o pastor ficou envergonhado, não é porque era uma criança. Aí o pastor disse: mas meu filho, a conferência é para adultos. Aí a criança olhou para ele: quem deve pregar o evangelho? Só os adultos?
E o pastor começou a suar. E ele, o pastor, tímido, né? Perdeu o rumo. Ele olhou para a criança e disse: me diga, o que você quer aprender? E a criança olhou para o pastor Ronaldo Lindor e disse: pastor, como eu devo evangelizar os meus coleguinhas de classe na segunda-feira? E o pastor respondeu: diga o que Jesus fez na sua vida, quem você era antes, o que Jesus fez e quem você é agora. Aí a criança olhou para ele e disse: era só isso? Porque o senhor não disse isso na sexta-feira de noite? Já tinha terminado. Nós não precisamos de curso de bacharel de teologia para pregar o evangelho. Pregue o que ele fez na cruz por você. Pregue a Cristo Jesus. O tempo passa rápido e cada dia que passa se aproxima o dia do Senhor. Salmo de número 90, versículo 4, o salmista diz: pois 1000 anos aos teus olhos é como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. William Barclay, comentando esse texto, ele diz o seguinte: para Pedro, os anos que Deus concedia ao mundo era cada vez mais novas oportunidades para que os homens pudessem se arrependerem e voltarem para Deus. Cada dia, presta atenção, cada dia que Deus dá à igreja é uma oportunidade para que a igreja pregue. E cada dia que Deus dá a um ímpio é uma oportunidade para que o ímpio ouça o evangelho e se arrependa dos seus pecados. Mas pastor, eu já estou na terceira idade. Pregue. Pregue os seus vizinhos. Nós temos uma facilidade tamanha, meus irmãos, de falar sobre tantas coisas, né? Se juntar 5 homens para falar de futebol, é a tarde inteira falando sobre futebol. E se for sobre política, aí vai o dia. Não é? Discutindo, você é de quê? É de direita, é de esquerda, é de centro, você vota em quem? E aí vai a discussão. Nenhum presta, e política não presta, ninguém é bom, tudo ladrão, e por aí vai. Mas como é difícil nós falarmos sobre Jesus. Com que nós temos gasto o tempo que o Senhor nos dá. O que você tem feito com o tempo que o Senhor lhe dá todos os dias? Conseguimos passar horas e horas na frente de uma tela. Nós poderíamos usar as nossas mídias sociais, nossas redes sociais, para pregar. Nós temos a facilidade da internet e enviar mensagens para os nossos familiares com uma palavra, um versículo bíblico. Nós trabalhamos com pessoas ao nosso redor, que não tiveram encontro, não se arrependeram com Cristo. O Senhor é longânimo. Aproveite. E aqui eu queria abrir um parênteses. Para o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos, a sua vida é breve. Você sabia disso? A sua vida é breve. Você não vai viver 1000 anos, não se engane. Aproveite a sua família. Queria abrir esse parênteses nessa mensagem. Falando sobre pregação, sobre orar pela salvação dos nossos familiares. E eu queria, permita-me abrir esse parênteses. Aproveite a sua família. Aproveite os seus filhos. Eles crescem. Você sabia? E crescem rápido.
Eu olhava para a Esté essa semana e eu dizia, como eu queria que você não crescesse, tem que ficar pequenininha, bebezinha, mas cresce. Casam e vão ter a sua família. Quando está assim, tamanho de Samuel, é bom, não é? A gente bota no braço, e quando cresce, que aí fica pesado para botar no braço. E quando casa, que você olha para casa e fica você e a sua beleza sozinho. Beleza, para quem não compreende, é o cônjuge, tá certo? Alguns sabem melhor. Fica você e o seu cônjuge sozinho na sua casa. Aquela casa grande que você construiu, pensando que o seu filho vai ficar eternamente aquele bebezinho, e ele cresce, casa e vai para a casa dele, e você olha para a sua amada, a sua bênção, e diz, e agora? Aproveite seus filhos. Aproveite seus pais. Ah, pastor, isso nunca vai acontecer. Eu pensava assim, meus irmãos, até que eu vi o meu pai num caixão. Eu pensava assim. E eu chegava na casa dele, e ele já estava no portão e gritando, pai chegou comigo. E hoje eu chego na casa dele e ele não está mais lá. Aproveite seus pais, a vida é breve. Filhos, eu queria falar isso mais uma vez, eu falei isso na outra, né? Valorize os seus pais. Abrace os seus pais. Fale que você os ama enquanto ele pode ouvir. Meus irmãos, aproveite a nossa comunhão. Aproveite a nossa igreja. Abrace uns aos outros. Não espere que a gente tenha um culto fúnebre aqui para você lembrar e se martirizar. Meu Deus, porque eu não abracei meu irmão? Eu queria abrir esse parênteses. A vida é breve. Isaías capítulo 13, versículo 9, o profeta diz que eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e a destruir os pecadores. Joel capítulo 2, versículo 1 e 2, o profeta diz, tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meio do santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Já está próximo, dia de escuridão e de densas trevas, dia de nuvens e negridão. Joel capítulo 2, versículo 30 ao versículo 31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Não retarda a sua promessa, mas ele é longânimo. Talvez você está aqui nessa noite e ainda não tenha se despertado para o fato de que você é finito aqui. E você tenha dito a Deus, na próxima, Senhor, quem sabe num próximo culto, eu entrego a minha vida a Cristo. E talvez você fique pensando, não, quem sabe um futuro, depois, eu entrego a minha vida a Cristo. Depois, no outro culto, numa outra oportunidade. Eu quero dizer a você que talvez essa seja a última oportunidade. Eu quero dizer a você que talvez nós não iremos terminar esse culto aqui. Antes de concluir esse culto, a trombeta toca e Jesus volta. E será tarde demais. Arrependa-se. Arrependa-se hoje. Volte-se para Cristo. Segunda aplicação, para você que está aqui, já é crente, mas que esteja dizendo, Senhor, quando eu me aposentar, eu vou servir ao Senhor. Depois, Senhor, eu me envolvo nos trabalhos da igreja.
Depois, Senhor, eu vou evangelizar os meus vizinhos. Depois eu venho no culto de oração e no culto de doutrina. Depois, hoje eu não estou cansado. Arrependa-se. Volte-se hoje. Sirva ao Senhor hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Por que eu estou afirmando isso? Versículo 10 ao versículo 13. Virá, preste atenção, Jesus virá como? Você já recebeu um WhatsApp de algum ladrão dizendo, ó, deixa a residência hoje porque eu vou invadir a sua casa? Já recebeu uma mensagem? Sabe o que Pedro está dizendo? É que Jesus virá quando ninguém estiver esperando. Muitos serão pegos de surpresa com isso. Depois eu vou, depois eu faço. E talvez não haverá depois. Jesus virá, entretanto, como um ladrão. No qual, diz Pedro, versículo 10, os céus passarão com estrepindoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. A ideia aqui é o seguinte: imagine, nem Hollywood fez um filme tão triste como esse. No último dia, no dia do Senhor, as estrelas cairão do firmamento como chamas de fogo, os céus se derreterão como chamas de fogo, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Que cena triste e terrível. Visto que, versículo 11, todas estas coisas hão de ser assim. Pedro não está dizendo, talvez isso vá acontecer. Não, Pedro está dizendo, isso vai ser assim. Qual deve ser a nossa atitude? Versículo 11, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento. Membro da quarta igreja, como está a sua vida diante de Deus? Se hoje for o dia do Senhor, você está pronto? Você já perdoou quem deveria perdoar? Você já pediu perdão a quem você deveria pedir? Como nós devemos estar naquele grande dia? Com procedimento santo e uma vida piedosa. Quando Cristo chegar, nós devemos estar preparados. Certa vez perguntaram a John Bunyan, o autor do livro O Peregrino: John Bunyan, quando Cristo vier, como você queria estar, ou o que você queria estar fazendo quando Cristo voltar? Resposta de John Bunyan: eu queria estar o que eu estou fazendo hoje. Eu estou pregando, eu estou me santificando, eu estou tendo uma vida piedosa. Aí vem o versículo 12 e 13. Esperando, em primeiro lugar, nós devemos estar esperando. Segundo lugar, nós devemos apressar a vinda do dia de Deus. Como assim? Se eu não sei quando Cristo vem, como eu posso apressar a vinda? Pregando o Evangelho. Eu não tenho tempo, nós não temos tempo. Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25. Dentre todos esses dois sermões proféticos, Jesus disse o seguinte: e este Evangelho será pregado a todo mundo, e então virá o fim. Nós devemos esperar. Entretanto, Pedro exorta: não é esperar de braços cruzados no ar-condicionado. É esperar, sabendo que ele vem, mas é apressar, pregando o Evangelho a toda criatura.
Versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós não somos daqui. Nós somos do céu. Os outros podem zombar da aparente demora de Cristo, mas a igreja deve se preparar. Se preparar. Versículo 14 ao versículo 16. Por esta razão, pois amados, esperando essas coisas, fazer o quê? Por serdes sem mácula, irrepreensíveis. Paz com Deus, paz com seu próximo. Sem mácula, ou seja, santo, irrepreensível, aquele que não é digno de repreensão. E tende por salvação, aí Pedro repete mais uma vez, versículo 15: tende por salvação a longanimidade, a paciência de nosso Senhor, como igualmente o vosso amado irmão Paulo vos escreveu. Pedro coloca os escritos do apóstolo Paulo em mesmo pé de igualdade com as demais escrituras. Do versículo 15. Versículo 16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis. Deixa eu aplicar isso às nossas vidas. Você tem algum versículo da Bíblia que você não entende? Bem-vindo ao time de Pedro. Pedro diz, tem coisa que Paulo escreveu que é difícil de entender. Imagine nós. Imagine você. Imagine eu. Que estamos nessa caminhada cristã. Há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Tanto Pedro como Paulo concordam que Deus é paciente. Porém, a você que está aqui e está pensando mais uma vez, já que Deus é paciente, eu vou deixar para depois. A paciência de Deus vai se esgotar. E não haverá depois. Depois vai ser choro e ranger de dentes. Depois não adianta dizer mamãe. Depois não adianta dizer, mas minha esposa é salva, é crente, eu vou com ela. Pendurado na perna dela, não vai. Depois você fica no inferno. Pastor, misericórdia, bate na madeira 3 vezes. É o que a Bíblia diz. E vocês verão com seus próprios olhos. Por fim, versículo 17 e o versículo 18. Vós, pois, amados, prevenidos, como estáis? Sabe o que Pedro está dizendo? Vocês, membros da quarta igreja, vocês são indesculpáveis. Eu não sabia. Sabia. Vocês já estão prevenidos. Vocês ouviram a série em Apocalipse. Vocês sabem o que vai acontecer. Vocês sabem o que já estão acontecendo. Vocês ouviram a série em 2 Pedro. Vocês ouviram o capítulo 3. Você, meu irmão que está nos visitando essa noite, você é indesculpável.
vocês já estão prevenidos como estáis. De antemão, qual deve ser a atitude da igreja? Versículo 17: acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria. Antes, vamos ler o versículo 18, todos juntos. Antes, três lições rápidas aqui que nós aprendemos nesses versículos. Primeira lição é que a igreja é um povo advertido. Se você vê uma placa de trânsito, proibido a virada à direita. Se você virar, você virou por quê? Quis. Porque você foi advertido. Membros da quarta igreja, se você continuar nessa sua vidinha fútil, você continua porque você quer. Porque você foi advertido. Se você continua nessa sua vidinha de pecado em cima de pecado, de ver vídeo que não era para ver, de falar mal de crente que não era para falar, essa sua vidinha de vir à igreja no domingo à noite e pensar que está tudo bem, você pode continuar na sua vida, mas você está sendo advertido. De você usar as suas redes sociais, que não é para a glória de Deus, você está sendo advertido. Em primeiro lugar, a igreja é um povo advertido. Quer dizer, ninguém pode dizer ou alegar ignorância. Eu não sabia. Você sabe. Você conhece o caminho reto e você conhece a recompensa dele. Mas você também conhece o caminho errado e o fim desastroso que ele traz. Você sabe. A culpa é da liderança que não vai atrás. A culpa é sua. Não estamos tratando com nenhum menino aqui nessa noite. Com adultos, crentes. Reveja a sua vida, meu irmão. Vigie. Cuidado. Segunda lição. O cristão é uma pessoa que tem fundamentos para a sua vida. Ou seja, tudo o que ele faz deve estar enraizado na palavra de Deus. Qualquer decisão que você tomar, que não é baseado na palavra de Deus, pode ter certeza, você vai colher as consequências desastrosas. Qualquer decisão. Lembra de Elimeleque? Aqueles que acompanharam a série de Ruth que nós fizemos? Elimeleque tomou uma decisão precipitada, sem buscar a orientação do Senhor. Saiu de Belém, da casa do pão, viu? Saiu de Belém e foi para a terra de Moabe. Morreu Elimeleque e seus 2 filhos, longe da sua casa, longe da sua família. Porque não buscou a orientação de Deus. Você vai decidir algo, eu vou dar um conselho a você. Busque a Deus antes. Não fique esperando, eu vou buscar, pastor, vou esperar Deus me revelar. Não, calma. Busque a Deus, mas leia a sua palavra. Terceira lição do texto. O cristão é uma pessoa cuja vida sempre está em crescimento. Desconfie de crente que está na igreja há 10 anos e não é maduro. Eu não estou dizendo 100%. Mas desconfie de um crente que está há 10 anos na igreja e tem as mesmas práticas de 10 anos atrás. Ele não cresce. É como uma criança, meus irmãos. Nós vemos aqui Samuel engateando. Daqui a uns meses ele vai estar caminhando. Daqui a alguns meses ele vai estar correndo. Crescendo. Um crente ele deve crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus.
nós devemos crescer. E como ele termina a sua epístola? Vou convidar os irmãos da música, do louvor. E eu queria ler com os irmãos a última parte do versículo 18, para a gente concluir nessa noite. Versículo 18, finalzinho. Vamos ler todos juntos? A Ele seja a glória, tanto agora. É assim que Pedro termina a sua carta. Não tinha maneira melhor de nós terminarmos mais uma série de pregações, tributando ao Senhor a glória, a honra e o louvor, agora e no dia eterno. Da mesma maneira como nós iniciamos essa série, nós terminamos. Um reino feito de servos é a expressão de uma igreja que agradece ao Senhor por sua imensa graça. Nós iniciamos com o tema um reino feito de servos e nós concluímos: um reino feito de servos é realizado por uma igreja que agradece ao Senhor por sua imensa graça. Sabe como você vai pregar o evangelho? Pela graça. Pastor, eu não sei. É graça. Sabe como você vai iniciar a semana amanhã no seu trabalho? Graça. Na sua casa? Graça. Sabe como você vai para casa hoje? Pela graça, que lhe trouxe em paz e que vai lhe conduzir em paz. Sabe como você vai enfrentar essa luta que você está enfrentando? Graça. Sabe quando alguém diz: irmã Maria, as dores, como é que a irmã está? A irmã diz: eu estou só. É graça. É você aqui nessa noite, você e eu, nós estamos só pela graça. Vamos ficar de pé. Vamos louvar a esse Deus por sua graça.